Para falar sobre isso com a gente, então, a gente recebe aqui no 360 de sábado a ministra do Esporte, Ana Moser. Ministra, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada aí pela conversa importante aí, tema importante para o esporte brasileiro. A gente que agradece, ministra. É como se fosse um pacotão, né, que coloca tudo junto. Gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouco o que muda, então, com a sanção dessa lei, quais os benefícios que ela pode trazer para atletas, para os amantes do esporte de modo geral também. A Lei Geral do Esporte, primeiro ela compila toda a legislação brasileira do esporte numa só legislação e com uma mesma lógica. E ela traz a estrutura do Sistema Nacional do Esporte, colocando responsabilidades para a União, para os estados, para os municípios, estabelecendo uma formalidade para o esporte. E traz vários avanços na legislação de proteção à mulher, à profissional da mulher, à discriminação, coloca várias outras relações visíveis à legislação, e isso é construção que vem desde o 2015, 2016, e que tramitou pelas duas casas e que teve, né, o envolvimento de toda a comunidade esportiva e teve uma estruturação que é um avanço muito grande para o esporte, mas que ainda o governo vetou algumas questões da lei porque nesse período, né, de tramitação da lei, não existia um Ministério do Esporte. Com esse novo governo do presidente Lula, que colocou o esporte numa formalidade novamente, trouxe um peso de política pública nacional para o esporte e essas adequações que foram necessárias para fazer dentro do próprio texto, que não foi possível fazer durante a tramitação, que não tinha um Ministério do Esporte e não tinha uma força tão grande dentro do Executivo, ela está sendo feita agora. Então, nesse processo todo, se propõe a finalização desse processo em duas etapas, né? Agora com a sanção, com alguns vetos para um acerto uma finalização, né, de rumo, e nos próximos 90 dias, porque junto com a sanção o presidente Lula decretou um prazo de 90 dias e colocou para o Ministério do Esporte a missão de estar organizando essa conversa entre os ministérios, porque os vetos foram de várias frentes, envolvendo vários ministérios, e também todo o setor para nós, e também o Congresso, para nós finalizarmos esse processo de formalização dessa Lei Geral do Esporte. Vamos falar então sobre alguns dos vetos, ministra, porque um dos pontos mais polêmicos dessa proposta tratava justamente da cláusula compensatória de atletas em contratos de trabalho. A gente viu, inclusive, uma série de manifestações de jogadores de futebol antes das partidas do Brasileirão, da Copa do Brasil também. Por que o presidente Lula decidiu vetar esse trecho? É que são duas questões, cláusula compensatória e cláusula indenizatória. E também questões com a relação dos atletas que se lesionam e a relação da gravidez, das mulheres, das atletas grávidas. Então, a questão da cláusula compensatória, que deve ser paga pelo clube quando dispensa o atleta, quando quebra o contrato, ela seria compensada se o jogador tivesse um novo contrato. Então, o governo vetou isso porque diminuiria o direito dos atletas, e era uma das reivindicações dos atletas, o senador Romário e tudo isso. E a cláusula indenizatória é que, se o atleta quebra o contrato, ele tem que pagar essa cláusula indenizatória. E ela, no texto, colocava como também, no caso de quebra do contrato, quer dizer, não quebra do contrato, de dispensa, que o clube dispensaria o atleta por justa causa. E aí o atleta seria também, além da dispensa, também penalizado pela cláusula indenizatória, o que também não está de acordo com as cláusulas, né, com a legislação trabalhista, e não tem como esse governo cercear direitos trabalhistas. E na mesma questão que funcionaria com a cláusula indenizatória, a questão da gravidez, né? Então, de ter o tempo que foi por um equívoco, ele não está de acordo com a CLT, não cumpriria as regras. Então, seria como até o final do contrato e não durante o tempo de gravidez. Então, são essas questões que foram vetadas do texto e que
qualquer questão que esteja, que possa ser complementada dentro desses 90 dias, juntamente com o Ministério do Trabalho, vamos construir essas soluções e acrescentar nesse pacote dentro desse prazo de 90 dias. Ministra, aproveito para te perguntar também, porque a lei previa também, né, a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte, o que também foi vetado pelo presidente Lula. Sobre esse ponto agora específico, por que essa iniciativa especificamente foi vetada, ministra? Não por conteúdo ou por mérito, mas por forma, por ser a criação de um órgão do Executivo pelo Legislativo. E isso tem questões legais que são intransponíveis. Da mesma maneira, até dessa questão, o Conselho Nacional do Esporte. Então, são questões que são, mais uma vez, a forma como foi feita e que vão ser corrigidas nessa segunda etapa durante esses 90 dias. Na verdade, o que nós estamos trabalhando dentro do governo com relação à integridade esportiva e à proteção dos atletas, com relação tanto ao doping quanto, que é, né, uma questão muito mais histórica dentro do esporte, a questão de controle, né, do doping. E aí se soma isso a questão de violência, a questão de racismo, de misoginia e da integridade, que também é trazida pela discussão das apostas eletrônicas. Então, nós vínhamos já trabalhando dentro do Ministério, dentro do governo, propondo a criação de uma agência até melhor até do que a da proposta da lei, que seria a parte autônoma do próprio Ministério, para poder tratar de todas essas questões. Então, mais uma vez, é uma das questões que vão ser corrigidas no segundo ponto, não é de forma nenhuma como mérito, né, esse veto, mas sim como a forma como ele foi feito. Ministro, para a gente encerrar, não tem a ver com essa lei, mas gostaria também de te ouvir como é que o Ministério do Esporte, aproveitar para falar sobre isso, tem acompanhado os casos de racismo que o Vinícius Júnior tem enfrentado lá na Espanha. De uma maneira muito alinhada, coordenada e intensa. Mais uma vez, já como, né, esse governo ele tem essa característica e, né, não é à toa que nós temos a ministra Neely Franco à frente do Ministério da Integração Racial, e juntamente com eles nós temos, e também com o Ministério de Justiça, construindo essa política do esporte, contra o racismo no esporte, e isso já vinha acontecendo antes mesmo desse ápice que na verdade toda a opinião pública, né, se mobilizou em torno dos casos envolvendo o Vinícius Júnior. Isso é um processo que estamos cuidando de uma maneira muito intensa, em todos os níveis, buscando, né, de uma maneira muito transversal, e em relação também com o CBF, com a própria FIFA e com o governo espanhol, de uma maneira, né, numa relação diplomática entre as nações, e é realmente um ponto que nós esperamos contribuir para que afastemos essas questões também do esporte. Ministra, muitíssimo obrigada por conversar com a gente neste sábado. Um bom fim de semana para a senhora e uma boa semana também de trabalho que começa aí na segunda-feira. Obrigada.